Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. E vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar para vocês, né, eu vou comentar com vocês algo que a gente deve prestar muita atenção e que se a gente dominar, né, esse tipo de conceito, a nossa contextualização ela acaba que vai ficar muito mais assertiva, né? A nossa taxa de acerto vai aumentar drasticamente, né? Quando a gente entende esse conceito, a gente passa a dominar a estrutura do preço, tá? E hoje eu quero falar com vocês, né, sobre estruturas, né, as tendências que eu já falei com vocês, mas mais especificamente, né, regiões de trade, tá? Inclusive nesse momento aqui, nós vemos, por exemplo, o índice trabalhando nos 50% do dia e gerando uma possibilidade de trade, tá? Inclusive eu vou até pegar aqui, vou aproveitar que eu estou gravando, né? E aí já dá até para ir gravando essa aula e comentando com vocês, tá? Já já eu explico o trade e mostro para vocês em cima da aula que eu vou dar agora, né? Então o que que a gente precisa entender em primeiro ponto, tá? Eu já falei muito aqui no canal, mas basicamente o mercado ele trabalha em dois principais tipos de movimento, tá? Movimento altista, que o objetivo é romper topos, tá? Ou movimento baixista, que o objetivo é romper fundos, tá? E o mercado, pessoal, ele fica fazendo isso a todo momento, tá? A todo momento o mercado fica fazendo. Por exemplo, o trade que eu acabei de abrir aqui, vamos entender um pouco mais sobre o porquê a gente abriu essa operação. E vamos olhar aqui em pontos, tá? Bom, primeiro de tudo, a gente analisa aqui, o mercado ele abriu consolidado, tá? Depois ele faz uma pancada ali de movimento para cima, tá? O mercado vem e faz um movimento forte para cima aqui. Quando ele faz esse movimento forte, a gente entende que o mercado começa a ganhar tendência de alta e qual que é o objetivo do preço? Corrigir, tá? Para depois continuar o movimento de alta. Só que a gente começa a perceber que o mercado ele começa a se acumular aqui no meio, ó, na região dos 50%. Ele até tenta segurar em alguns momentos, tipo, tentou segurar aqui por baixo, tentou segurar aqui por cima, mas nada que mostrasse gatilhos, né, que mostrasse algo interessante para a gente. Então, nada que ficasse legal. Só que todas as vezes que o mercado ele faz um processo de correção, por exemplo, uma tendência de alta, espera-se que o objetivo principal do preço seja voltar para romper o topo anterior. Se ele faz um pullback no movimento de baixa, espera-se, né, que o objetivo principal seja ele voltar para a mínima anterior para tentar romper ela. Inclusive, essa operação que eu estou fazendo agora, né, eu abri só para ir comentando aqui enquanto eu estou gravando essa aula, agora é até 3h30, pouco volume. Mas só para vocês entenderem, né, que eu entendo, tá, dentro de uma contextualização, que o mercado ele tem uma possibilidade muito grande de tentar agredir o topo. Por quê? Porque a gente viu, por exemplo, a primeira perna e a perna mais forte do dia foi essa perna aqui, ó, perna compradora, e aí o mercado ele começa a meio que se acumular aqui nos 50%, só que a partir do momento que ele volta a trabalhar por cima, né, eu entendo que volta a ter pressão compradora, e o objetivo principal do preço é tentar voltar a romper essa máxima aqui. Pessoal, o preço ele sempre trabalha tentando fazer duas coisas, ou romper máxima ou romper mínima. O mercado hoje, se a gente for avaliar, ele está dentro, né, de um range travado, mas tecnicamente falando, nós ainda temos pressão compradora aqui, tá? Então foi somente por isso, né, que eu decido fazer o meu trade, porque o mercado ele trabalha acima dos 50% dentro de uma estrutura altista. Eu sei que após todo e qualquer pullback, o mercado vai tentar romper o topo anterior ou ele vai tentar romper o fundo anterior, depende da tendência. E nesse caso aqui, como eu vi que o mercado estava altista, por que que ele estava altista? O mercado trabalhando acima, tá, do 50%, e o mercado ganhou máximas aqui pela abertura do mercado. Ele até abriu travado, mas depois ganhou a máxima, né? Então, eu vejo pressão compradora e quando eu vejo o mercado recuando em algum ponto de suporte, e nesse caso aqui, pessoal, coincidiu, né, de ser o 50% do dia, mas poderia ser qualquer outro. Inclusive, ó, eu estou só com um contratinho porque foi a moda de exemplificação, mas, por exemplo, eu poderia realizar uma parcial aqui, ó, 165 pontos, tá? Se o mercado buscasse essa região aqui, vou até deixar uma linhazinha aqui, ó, só para a gente visualizar. E eu poderia, por exemplo, soltar o meu alvo final lá na máxima do dia, tá? Que eu acredito que seria o alvo principal do preço, né? Onde o mercado tentaria agredir essa máxima aqui para romper ela e continuar sua tendência de alta que já vem aí, ó, de vários dias.
Pô, Arthur, é certeza o que o preço vai fazer? Eu vejo muitas pessoas com esse negócio, né? De certeza, se o preço bater aqui nessa região, é certeza que ele vai subir ou certeza que ele vai cair. Pessoal, entenda uma coisa, não existe certeza no mercado, tá? Ninguém tem certeza de nada. Nós fazemos expectativas sobre o que a gente acredita que possa acontecer, a gente faz a nossa entrada e a gente deixa o resto com o mercado. Pô, o mercado vai chegar lá na máxima? Não sei, mas dentro de uma estrutura altista e dentro de uma contextualização, eu somente me posicionaria comprado aí. Hoje, o que eu vejo que as pessoas mais têm dificuldade de fazer no mercado, né, é decidir se posicionar e deixar o mercado trabalhar, né? Então, dentro de uma contextualização, vendo que o movimento ele é altista, que o mercado ele fica aqui, ó, preso no 50%, rompe, devolve. A partir do momento que ele volta a trabalhar aqui por cima dos 50, ele volta a testar esses 50%, ele começa a rejeitar, deixar gatilho. O único trade que eu vejo como possível aqui seria uma compra, almejando o preço tentar voltar para as regiões de máxima. Pô, Arthur, mas e se o mercado fizer igual ele fez aqui atrás, ó? Ele devolveu os 50% e começar a trabalhar por baixo dele. Aí, pessoal, eu já mudaria minha contextualização, eu já ia buscar um pullback por baixo para tentar pegar uma venda. A questão é, eu sempre falo isso principalmente com os alunos, nós nunca saberemos de fato para onde o preço vai, né? Pô, será que ele vai para cima? Será que ele vai para baixo? A gente faz expectativas de acordo com os movimentos que a gente vê que ele está desenhando naquele momento. Eu sempre falo assim, é muito fácil a gente olhar para o gráfico e falar assim, eu podia ter comprado aqui, eu podia ter vendido ali. Só que quando a gente está operando o gráfico, igual eu estou aqui com vocês em tempo real, a gente tem que fazer a avaliação da estrutura, do momento que o preço está se movimentando e ver qual que é o movimento mais plausível dele fazer no momento que você vai abrir o trade. Nesse momento aqui que eu estou abrindo o trade, eu não vejo motivo nenhum, por exemplo, para abrir uma venda, visto que o mercado está acima dos 50%, né? O mercado é altista, é comprador, ó, a pressão do dia ainda permanece compradora, tanto é que o mercado nem conseguiu, ó, buscar a mínima aqui, porque se ele tivesse vindo testar a mínima, aí eu já mudaria a minha leitura. Aí eu já enxergaria esse movimento aqui como consolidado e aí eu só trabalharia nos extremos. Mas por esse motivo, aqui eu penso em compra. E aí se o mercado, por exemplo, sobe, eu acreditaria que o objetivo dele seria buscar essa máxima justamente por isso que eu estou falando com vocês. Esse é um movimento que vocês têm que aprender se vocês querem dominar a estrutura do preço. Vou mostrar exemplos aqui, ó. O mercado ganhou tendência, por exemplo, ontem, né? Rompeu máxima. Todo pullback, pessoal, que o mercado faz, o objetivo é tentar romper o topo anterior. Ó. Pullback. Olha ele brigando aqui na máxima, brigando até romper. De novo, pullback. Ó, o objetivo de todo e qualquer pullback é tentar romper a máxima anterior, no caso de uma tendência de alta, ou a mínima anterior, no caso de uma tendência de baixa. Então, por isso que nesse momento aqui, né, eu decido uma compra simplesmente porque eu vejo o mercado com uma pressão compradora e eu entendo isso aqui como um pullback. Pô, se o mercado está fazendo pullback numa tendência de alta, qual que é o objetivo dele? O que que ele vai tentar fazer? Voltar para o topo anterior. Pô, é certeza, de novo, né? Eu sei, muitas pessoas têm esse negócio, né? É certeza que o mercado vai chegar lá naquela região? Eu sempre falo, não existe certeza de nada. Mas nós trabalhamos sempre dentro de expectativas, dentro de leitura, né? A gente não pode abrir uma operação aleatória aqui, né? Pô, por que que eu estou comprando? Eu tenho que saber o motivo. Então, como eu disse para vocês, nessa região aqui, eu de forma alguma operaria vendido, porque eu estou dentro do contexto e eu vejo o mercado, opa, deixa eu tirar isso aqui, e eu vejo o mercado, né, numa pressão compradora. Primeira perna do dia, altista, e a gente pode perceber, pessoal, que assim, o mercado, ele não vai fazer também aquilo que a gente quer no momento que a gente quer. Por quê? Eu dou uns exemplos aqui anterior. O mercado ele vem numa pressão compradora e ele faz um primeiro pullback, ele até testa os 50%. Ó. Ele deixa gatilho e confirma. O mesmo trade que eu estou fazendo aqui, ele faz aqui também, ó, no 19 e no 20. Mas percebam que ele joga para cima antes de chegar na máxima aqui, entra pressão vendedora e faz o quê? Joga o mercado para baixo. Então, dentro de uma estrutura, dentro de uma contextualização de uma tendência de alta, todo e qualquer pullback, o preço tem como objetivo retestar a máxima ou retestar a mínima. Então, eu, por exemplo, numa correção de uma perna de alta, eu não vou pensar em venda. Por exemplo, eu não pensaria em venda nessa região aqui, em cima dos 50%. Da mesma forma que eu estou falando para vocês, eu não penso em venda aqui. O mercado pode cair? Pode, ele pode cair, perder esse fundo aqui, mas eu não entro vendido. Para mim, não faz sentido algum pensar em venda sabendo que o mercado está em cima dos 50% do dia e
sabendo que a pressão é compradora. É só olhar aqui para trás. Quem está dominando? Essa parede compradora aqui. Então, para mim, faz muito mais sentido acreditar no movimento de alta. E eu sei que, como a estrutura é altista, o movimento é altista, se o mercado de fato iniciar aqui ó, um movimento de alta, o objetivo dele seria tentar voltar para a máxima. Ele já fez isso aqui outras vezes, não conseguiu, né? Mas aqui acabou que não deu possibilidade de trade. A única que daria mesmo seria essa aqui, porque teve gatilho. E agora tá dando de novo, né? E como eu estava gravando a aula para vocês, eu fui lá e assumi o trade, né? Um contratinho só para a gente ir fazendo a aula enquanto o mercado está se desenrolando aqui para não ficar tão chato. Então, pessoal, o preço ele vai tentar fazer basicamente sempre essas duas coisas: agredir última máxima, agredir última mínima, tá? Então, se eu vejo ele fazendo um pullback, nesse caso aqui é o 50%, mas eu falei para vocês, pode ser qualquer outra região, mas aqui é o 50%. Eu estando acima dos 50, com pressão compradora, eu penso em compra e eu acredito que o mercado possa tentar vir retestar a máxima do dia anterior. Aí, do dia anterior não, do dia, né? Aí é onde que pega muita gente, porque às vezes a pessoa, beleza, entrou comprada, né? E aí o mercado pega e não respeita, por algum motivo. Porque eu já falei isso para vocês, pessoal, eu sou muito sincero e honesto. Nós nunca vamos acertar todas as vezes. Esquece isso. Se alguém fala isso para vocês, pessoal, corre dessa pessoa. Ela tá querendo te enganar. Então, se o mercado ele não respeita esse pullback, porque vai ter momentos que ele não vai respeitar mesmo, o que que eu faria? Eu buscaria um pullback, então, por baixo aqui dos 50%, mirando aonde? Aqui. Por quê? Porque se o mercado ganha pressão compradora, qual que seria o objetivo dele? Buscar a mínima. Só que aí, pessoal, por isso que a gente também sempre vai trabalhar com parcial, né? Então, por exemplo, aqui, eu estou só com um contrato, aqui eu não consigo fazer parcial. Mas, por exemplo, se eu estou com dois contratos e o mercado consegue subir suficiente para testar essa região aqui, que seria o meu 1 para 1, né? Que seria 165 pontos ali de ganho, eu já iria realizar uma parcial, que é o que eu ensino nos meus treinamentos. Eu ia proteger o meu trade e aí eu ia soltar o meu alvo final lá em cima, aonde que está essa ordem minha que daria ali 600 pontos, mais ou menos. E aí eu pergunto para vocês, compensa o risco ou não? Será que compensa eu deixar esse trade aqui rolar com risco de 165, com a possibilidade de buscar 600 pontos? Eu acho que compensa, né? Se a gente for dividir isso aí, tá dando quase 4 para 1. Então, tecnicamente, né, se a gente for ver o custo-benefício dessa operação, ficou excelente, ficou perfeito. Por mais que às vezes, isso eu bato muito na tecla lá com a galera mentorada. Por mais que às vezes a gente tome um stop aí, pessoal, valeu muito a pena assumir o trade. Pô, tô arriscando 165 para tentar buscar 600. Né? Se o mercado bate aqui nessa região, por exemplo, eu já tiro o meu risco, né, protejo e tento buscar o alvo final. Então, pessoal, comecem a enxergar o preço, né? Todo movimento de correção que o mercado fizer, já fica de olho qual que é a estrutura e já imagina aonde que ele vai tentar buscar. Porque o preço ele só se movimenta em tendência, e quem faz tendência são as grandes instituições. Então, se o mercado, por exemplo, entrou numa correção, começou a testar um ponto de suporte e está mostrando interesse, provavelmente ele vai tentar agredir a máxima anterior. Sempre ele vai chegar lá, exclui isso do seu dicionário, não existe sempre no mercado. Mas eu digo para vocês, a maior parte das vezes quando o mercado ele faz um processo corretivo em tendência, o objetivo dele é voltar para a máxima ou é voltar para a mínima. E isso, pessoal, vocês já começam a simplificar demais a leitura de vocês. Até mesmo para alvo, né? Tipo, pô, se eu estou fazendo uma compra no ponto X aqui nesse pullback, bom, eu tenho o topo anterior aqui como ponto de parada. Então, eu vou tentar deixar o meu alvo antes dele, que se o preço bater lá, eu realizo uma parcial e se romper, eu tento buscar um alvo maior. É exatamente isso que eu faço e que eu ensino, tá? Quem é meu aluno, né, mais do que ninguém sabe, tá? Então, pessoal, é isso. Vou finalizando por aqui. Acabou que o mercado está muito lentinho aqui, né? Não chegou nem aqui a bater na parcial, que seria 165 pontos. Mas se ele chegasse nessa região aqui, eu iria zerar metade da minha mão, protegeria o meu trade e tentaria buscar aquele alvo final lá na casa dos 600 pontos, que daria praticamente 4 para 1, tá? Bom, pessoal, se de alguma forma esse vídeo foi legal, te acrescentou alguma coisa, te ajudou, deixa o seu like, né? Ajuda muito. Me segue também no Instagram, né? Você ajuda aí o nosso trabalho a continuar crescendo. E se você quer aprender comigo, né? Quer participar dos meus treinamentos, tem o link aí na descrição. Você vai aprender 100% de tudo que eu faço, de tudo que eu busco no gráfico. Você vai praticamente chegar até a mesma leitura que eu tenho hoje, beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço a todos e valeu.